Dá licença. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 16ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, visando analisar toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a FERSB, Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, desde a sua fundação até a presente data, nos termos do processo 198/21, às 14h17 do dia 12 de novembro de 2021. Presentes no plenário, esse vereador, o Biratã Cássio Sanches, presidente da comissão, a vereadora Estela Alexandre Almagro, relatora, os vereadores membros Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto e Edmilson Marinho da Silva Júnior. Também se encontram no plenário o vereador Luiz Carlos Bastazini e também o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. Também cumprimentamos toda a imprensa e demais pessoas que nos acompanham pelas mídias e também pelo rádio. Doutora Fernanda, representando a OAB, sempre bem-vinda, muito obrigado pela presença. O Augusto Júnior, que é o nosso escudeiro aí de todos esses trabalhos. E antes de passar a palavra, eu queria agradecer a todos os membros, já fiz isso no particular, mas quero agradecer aos membros, aqueles que contribuíram para que o trabalho fosse feito. Sabemos que existem divergências, pensamentos contrários, mas a vontade, acredito, de todos é sempre o bem-estar da cidade, sempre oferecer o melhor para a população que nos elegeu e escolheu que estivéssemos aqui. Então eu quero aqui agradecer a todos pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação. Sei que não é fácil, todos tiveram trabalho, os gabinetes se mobilizaram de forma bastante intensa e eu quero aqui fazer publicamente esse agradecimento aos membros da imprensa, ao Guilherme Matheus, que é o assessor de comunicação da nossa casa, TV Câmara, Rádio Câmara, os servidores desta casa, da zeladoria, vigilância, serviço de som, imagem. Agradecer profundamente a acolhida que recebemos aqui e a minha oração é que Deus abençoe todos vocês. Já chegamos na reta final aqui do encerramento desse longo trabalho. Sei que muitos tiveram até muito mais trabalho do que outros por conta da posição, mas todos desempenharam de forma exemplar e eu quero agradecer mesmo de coração e esperamos que todo o trabalho seja coroado com resultados, com mudanças de postura, com novas visões e que nós tenhamos feito um marco nesta cidade a partir daquilo que vamos, com certeza, votar nesta tarde. Antes de passar a palavra à vereadora Estela, relatora, gostaria de saber se a doutora Fernanda tem algum comentário, gostaria de fazer alguma explanação, por ser nossa convidada, né, que representa a OAB. Boa tarde a todos, vereadores presentes. Eu, em nome da ordem, como já em outras oportunidades, agradeci e agradeço novamente a oportunidade de participar com vocês. Já disse individualmente a alguns vereadores, foi uma experiência muito interessante. Aprendi e aprendo muita coisa, não só em relação aos trâmites da casa, mas também em relação às particularidades do que foi averiguado. Em nome da ordem, o meu agradecimento à Câmara Municipal, faço na pessoa do senhor, presidente da SEI, por ter nos convidado, foi uma honra. A OAB está sempre à disposição da Câmara. Nossa casa é da cidadania, apesar de ser uma entidade representativa de uma classe. Uma das nossas funções é estar junto à população e não podia ser diferente em se colocar à disposição da Câmara Municipal no que necessário for.
Trago aqui meu agradecimento pessoal da nossa diretoria da Ordem, da doutora Márcia, a todos os senhores e senhoras, por poder nos dar a honra de participar com vocês e acompanhar esses trabalhos. Muito obrigada, parabéns a todos pelo empenho, pela missão que lhes foi confiada. Em nome da população, tenho certeza que os senhores honraram os votos que receberam e honrarão ainda no término de todo o trabalho. Muito obrigada, eu agradeço. Boa tarde. Doutora, também quero fazer uma menção aqui, que eu acabei de esquecer. Nosso TI, sem o TI, a Bianca, o Eduardo e toda a equipe, permitiu que muitas vezes nós fizéssemos também reuniões remotas e também quero agradecer. Presente aqui também no plenário, o representante do Conselho Municipal da cidade, o senhor Raeder, solicitou a presença aqui no plenário e nós deferimos como pertinente. Por se tratar de uma reunião pública, entendemos assim. Um agradecimento especial também aos meus assessores, ao gabinete do pastor Bira, que me ajudaram bastante durante os trabalhos. Quero passar a palavra à vereadora Estela Alexandre Almagro. Antes, já acredito que não seja mais necessário ler o relatório, ou a senhora gostaria de ler? E a partir daí, então, vamos definir as eventuais colocações de cada um dos membros desta comissão. A senhora tem a palavra, vereadora. Boa tarde a todos e todas, imprensa que está aqui, nossos servidores. A bem da verdade, presidente, não tenho nenhuma manifestação. Nós tivemos a leitura completa do relatório na última quarta-feira e penso que agora deva ser conduzido aqui por Vossa Excelência a manifestação dos demais pares em relação ao parecer ou à apresentação de voto contrário ou relatório substitutivo, nada mais. Ok. Então podemos, pela ordem, então, vamos solicitar as considerações dos vereadores que fazem parte da comissão. Vereador Meira. Por último, vereadora Chiara. Acho que não é questão de consideração, acho que é questão de aprovação ou não do relatório. Eu reli o relatório e acho que ele está pronto para ser aprovado. Então, acho que, da minha parte, eu voto pela aprovação do relatório. Vereador Locadora. Até o momento, eu ainda não tenho nada para falar. Não ver o que o Meira vai falar, ou até o mesmo pastor se vai apresentar alguma coisa, mas, por enquanto, só agradecimento a todos que participaram dessa ceia, como, sem mencionar nome, a todos os funcionários, mas, no momento, só aguardar as demais falas dos vereadores. Vereadores presentes, vereador Carlinhos, gostaria de fazer alguma consideração? Vereador Borgo. Senhora, perdão. Não, eu já falei, eu digo, sim, antes de abrir para os demais vereadores, os membros... Está pronto para falar? Se o senhor estiver pronto, a palavra é do senhor. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhora relatora, boa tarde, membros da Comissão Especial de Inquérito, boa tarde, vereadores aqui presentes, boa tarde a todos, indistintamente. Na verdade, eu não preciso se preocupar, não, que eu não trouxe nenhum relatório alternativo, nem substitutivo, em hipótese alguma. Jamais faria isso. Eu respeito aqui aquilo que a relatora assim subscreveu, mas eu não poderia, na condição de operador do direito, em razão do conhecimento, pelo menos que ao longo da minha carreira como policial militar, eu por diversas vezes fui encarregado de inquérito policial militar, por diversas vezes fui encarregado de sindicância, por diversas vezes participei de conselhos de disciplina, que são processos administrativos que objetivam a sanção exclusória, normalmente, de um policial militar. A doutora Fernanda conhece muito bem o que eu estou falando. Mas eu não poderia deixar de fazer algumas observações em relação ao que foi escrito pela relatora, a vereadora Estela. Eu entendo que um relatório,
de inquérito, porque isso aqui é um relatório de um inquérito, ele tem que ter uma separação da seguinte forma: eu tenho que ter lá os fatos, o que motivou a instauração do inquérito, eu tenho que ter uma cronologia de quem deu início a esse pedido da Comissão Especial de Inquérito, que foi o senhor, assinado pelos demais vereadores, a aprovação disso aqui nessa casa, a designação a formação da comissão, a escolha do relator. Então, eu tenho que fazer uma cronologia dos fatos, por isso que chama os fatos. Depois disso, eu entendo que eu tenho que fazer uma alusão, principalmente, ao objeto principal da Comissão Especial de Inquérito. Foi o que motivou a instauração desse inquérito. Isso foi colocado no relatório. Só que no decorrer do relatório, ele precisa ter oitiva, eu tenho que separar as provas documentais que eu tenho, as diligências que eu realizei, as oitivas separadamente, cada oitiva, o que cada uma disse, não é a transcrição literal de que cada uma disse, em hipótese alguma, mas um breve resumo de que cada testemunha disse, as eventuais contradições e testemunhas. Se eu falo, a testemunha tal disse isso, a testemunha B disse aquilo, há um conflito entre elas, se necessário for, deveria ter sido feita uma acariação, que não foi o caso. Os documentos que eu juntei, os documentos que foram solicitados, todos eles constantes aqui, as folhas, se não me engano, 33, depois eu vou fazer uma leitura das minhas observações, dos documentos que foram solicitados, quais que não foram entregues, um por um, mas eu tenho que ter isso no relatório. Por quê? Porque a não entrega de documentos enseja crime ou enseja uma infração político-administrativa em relação à postura da prefeita. Eu vou ler aqui ao final, e eu entendo, e eu não discordo da relatora, quando ela aponta os crimes de responsabilidade, que são previstos lá no artigo 1º do Decreto-Lei 201, eu não discordo daquilo que foi apontado e aonde se amolda a conduta da prefeita. Mas eu vou fazer um relato sucinto do que eu entendo que deveria constar no relatório. Porque o relatório, conversava há pouco com a doutora Fernanda, e o Vorgo, que na condição de vereador, sabe muito bem que eu estou falando, na condição de advogado, sabe muito bem que eu estou falando. A vereadora Estela também é advogada, sabe muito bem disso. Quando nós abrimos um processo na Justiça Comum, seja ele de primeira instância, segunda instância, quando está tudo digitalizado ali, eu tenho numerado folha por folha. E quando eu, na condição de advogado, vou fazer uma defesa do meu cliente, que é o último momento em que eu me manifesto nos autos, que são as alegações finais, eu faço alusão de tudo aquilo que eu vou em defesa do meu cliente, eu faço alusão às folhas, às páginas, aos documentos. Por quê? Porque eu preciso demonstrar para o juiz que vai me julgar, ou que vai julgar o caso, de que o meu cliente, por exemplo, não praticou aquela conduta que até então ele é acusado. Então, eu entendo que o relatório carece desse tipo de informação e desse tipo de formato. Da forma como ele está, para quem é leigo, entende, compreende, sem dúvida alguma. Mas isso aqui não é suficiente, ao meu ver, para servir de base, por exemplo, ou de subsídio, por exemplo, para que um Ministério Público Federal apresente uma denúncia. O Ministério Público Federal ou estadual, para oferecer uma denúncia em cima disso aqui, que tem indícios para isso, ele vai ter que ler tudo novamente. Ele vai ter que refazer, ou então ele vai... O Ministério Público Federal tem essa prerrogativa, tanto o federal quanto o estadual, vai mandar determinar que a Polícia Civil ou a Polícia Federal, se for o caso, instaura um inquérito policial e praticamente faça tudo novamente. Por quê? Porque, ao meu ver, o relatório, ele peca por essa forma
que, ao meu ver, é necessária e imprescindível. Então, eu fui lendo aqui o relatório, e olhem, eu consegui terminar de ler o relatório agora. Desde ontem à noite, eu estava lendo esse relatório. E aí, eu fui lá, folha por folha. Então, folha 2 tem a motivação da SEI perfeita. Folha 3 tem lá os membros da SEI perfeito. Folha 5, 6 e 7, o rol das pessoas que foram ouvidas. Contratação da empresa de contabilidade, está lá descrito, ótimo. As folhas 8 a 11, eu tenho lá o que motivou a criação da FERSB. As folhas 12, os responsáveis pela criação da FERSB, quem foi. As folhas 13 e 14, os contratos vigentes e encerrados, a diferença entre contrato e convênio, segundo a doutrina vigente, que é importante a gente saber. Até eu aprendi isso aqui durante a SEI. Os valores pagos com a FERSB e o serviço prestado nas folhas 15, quando iniciou o serviço lá na UPA da Bela Vista, com um contrato de 3.656.940. As folhas 16 e 17, as cláusulas dos contratos, a 8ª e a 10ª fiscalização de prestações de contas, que diz lá que uma das cláusulas do contrato fala o seguinte: a quem compete a fiscalização e a prestação de contas. Eu até coloquei uma observação: obrigações mensais da FERSB e hipótese de rescisão contratual. Em nenhum contrato foi apresentado qualquer relatório mensal. Em nenhum contrato foi juntado, pelo menos eu não vi os documentos, ou não foi feita alusão, do relatório quadrimestral, do relatório anual, do relatório quinquenal, que é após o encerramento do convênio. E não tem aqui, mas tem na análise do contador que foi contratado, ele descreve todos os contratos, mas isso não foi mencionado aqui no relatório, todos os contratos vigentes. Não, foram mencionados apenas 2. O da UPA da Bela Vista e da UPA do Ipiranga inicialmente. Apenas se faz uma alusão no final do relatório, quando fala que a FERSB foi contratada para trabalhar na UPA da Bela Vista, na UPA do Ipiranga, na UPA do Geisel e também os agentes comunitários de segurança, sem mencionar o valor desses contratos. Aí você vai lá na folha 20 a 22, foi mencionada pela relatora o artigo 116 da Lei 8666, que são as regras para a celebração de convênio. Eu fiz uma observação. Nos contratos até então vigentes, exigiam o cumprimento do plano de trabalho. Ou seja, em nenhum deles tinha um plano de trabalho. Tinha o plano de trabalho, mas quem que cumpriu isso? Quem que fiscalizou isso? Eu não tenho prova disso. Não tenho quem fez isso. As folhas 23 e 24, eu tenho o convênio da UPA da Bela Vista. E aí também eu tenho a descrição dos outros 5 aditivos, cujo valor final chegou a R$21 milhões. A folhas 25 e 26 tem uma alusão ao artigo 57 da 8666, que é a excepcionalidade, que a própria procuradora jurídica do município fez um apontamento sobre a inércia da administração, né, ou a irresponsabilidade da administração em deixar para fazer o último aditivo aos 45 do segundo tempo, dizendo num português bem chulo, ou seja, deixou para o final, passo que a administração deveria anteceder a finalização do contrato e promover um chamamento público. Mas esse parecer jurídico, em que pese a procuradora ter feito essa menção, eu já tive a oportunidade de ver aqui nessa casa, em outras oportunidades, a mesma procuradora com o mesmo parecer. Então, parece que é um parecer padrão, quando se pede para que faça um questionamento. Mas é um parecer que deve ser levado em consideração, sim. É uma forma de chamar a atenção do Poder Executivo. Aí, nas folhas 27 e 29, eu tenho lá o convênio da UPA do Ipiranga, que ele iniciou em 1 de julho de 2016 e encerrou no dia 26 de dezembro de 2021, vai encerrar, né? Com um total de R$14 milhões. As folhas 30, eu tenho o levantamento dos responsáveis pelos balanços mensais, da escala de plantão, médico dos UPAs e contratação. Dinâmica de atuação. Foi colocado aqui. Gestores e fiscais do contrato eram os responsáveis pelos balanços mensais e anuais. Quem são os gestores?
Os servidores. Os servidores que eram designados como gestores não fizeram sua parte, não exigiram o cumprimento desse requisito. O diretor de atenção à saúde era o responsável pela organização e gerenciamento das escalas, coisas também que eram um requisito indispensável para o recebimento e o pagamento das parcelas mensais, que era a apresentação da escala do mês subsequente. Também não foi, pelo menos eu não vi isso juntado nos autos e nenhuma alusão de páginas ou folhas aonde isso está. Folha 31, a revisão dos aditivos realizados nos contratos vigentes e encerrados. Esse item foi prejudicado em razão da administração não ter enviado a documentação, segundo afirmou a relatora. Observação: não foi feito qualquer alusão às folhas que houve o pedido de informações e não foi esclarecido sobre o retardo. Afinal, a documentação chegou ou não? Para quem lê o relatório, não dá para saber se o documento chegou ou não. Num determinado momento, a relatora fala que 20% dos documentos pleiteados não chegaram. Que 20%? O que é 20%? 20% do quê? Do primeiro ofício, do segundo ofício, do quarto ofício, do sexto ofício ou de todos os documentos? Então fica uma coisa assim muito vaga, ao meu ver. Nas folhas 32, está lá assim: desídia do Poder Executivo no envio da documentação. Prazo do artigo 18. Os membros formalizaram diversos requerimentos, relatórios e planilhas. Isso é evidente. Aí vem as folhas 33 a 39, tem lá relacionados todos os ofícios, todos, com vários itens com a solicitação dos documentos. Importantíssima essa manifestação no relatório. Só que mais importante ainda, para comprovar a infração político-administrativa da prefeita em não enviar os documentos, era relacionar quais documentos não foram enviados, um por um, e fazendo alusão: olha, no dia tal, foi entregue na Câmara Municipal os seguintes documentos, tais, relacionado ao ofício número tal. Encontram-se faltantes os seguintes documentos, tais. Pronto. Reitera o pedido, ou então faz a diligência como foi feita na secretaria. Vim aqui buscar esse documento porque está faltando. Esse documento é importante, como, por exemplo, a relação dos médicos, que foram lá agraciados com as horas negativas, a relação dos médicos que concorreram com a escala da FERSB. Nós não temos isso, mas eu não tenho uma alusão aonde isso está escrito. E isso é importante e relevante para um relatório. As folhas 40 e 41, a relatora menciona que após transcorrer 15 dias, foi até a Secretaria da Saúde em 8/9/2021. E a servidora Bárbara disse que o prazo havia sido postergado para o dia 13 de setembro, bem como da impossibilidade da entrega do formato digital. Ou seja, a Bárbara disse que era impossível entregar aquilo ali de forma digital e que o prazo havia sido postergado. O que causou estranheza da relatora e do servidor que a acompanhava. Por quê? Porque a SEI não havia sido comunicada pela prefeita do pedido de prorrogação de prazo. E isso também, se houve esse pedido ou não, pelo menos não houve menção no relatório onde está esse documento, que folha que está, ou o link que eu posso encontrar esse documento. Nas folhas 42, a relatora afirmou que foram suprimidos 20%, aí que eu chego no ponto, dos documentos requeridos. Só que se eu tenho aqui, nas folhas 33 a 39, eu contei aqui, só o primeiro ofício tem 12 documentos. O segundo ofício tem mais 13. O terceiro ofício tem mais 3, 16. O quarto ofício tem mais 5, 21. O quinto, mais 4, 24. O sexto, mais 2, 26. O outro tem mais 4, 30.
O outro tem mais 3, 33. Dos 33 documentos que foram solicitados, quais desses documentos que não foram entregues? Eu não sei, mas deveria constar no relatório. Não sei. 20% do quê? 20% de 33 é 6 documentos. Quais são esses 6 documentos ou 7 documentos? Então, fazer uma alusão em percentual num relatório me parece precário. Por quê? Porque aqui no relatório eu tenho que apontar acertadamente quais são esses documentos e também tentar entender por que eles não foram entregues. Porque a administração falhou, foi omissa, desidiosa. Aí nós podemos fazer uma série de afirmações ou de divagações, ou eu posso inferir da forma como bem entender. Ao final, na folha 42, diz o seguinte: a relatora classifica a obstrução de acesso aos documentos como conduta grave e indícios de infração política administrativa da prefeita municipal. Eu também acho. Eu não discordo dela. Se a prefeita não entregou 20% do documento, mas eu não sei quais são, e se ela não entregou porque não quis, ou porque a administração dela não foi competente ao ponto de enviar esses documentos, ou de digitalizar esses documentos, e isso caracteriza-se uma infração político-administrativa nos termos do Decreto-Lei 201/67. Aí eu pergunto, apesar de ter afirmado que os documentos constantes às folhas 33 a 39, são 8 ofícios, não foram enviados ou suprimidos, a relatora faz alusão aqui a mesma coisa, são 33 e 34. Pergunto, e os demais documentos foram entregues ou não? Não sei. Eu não sei. Se eu ler o relatório aqui, pelo relatório eu não sei, eu não consigo afirmar se o documento foi entregue ou não. Aí vem nas folhas 43 a 49, da quebra do pacto federativo. Eu não vou discordar, fazer críticas à relatora sobre esse tema especificamente, mesmo porque ela é a relatora escreve o que ela quer. Só que quando a gente escreve, a gente tem que pegar e também fazer alusão. Se eu estou fazendo uma afirmação, ou se eu estou fazendo uma acusação, ou se eu estou fazendo uma alusão a um determinado fato, eu tenho que mostrar por que eu estou fazendo alusão àquele fato. E o Pacto Federativo, a vereadora Estela, ela cuidou do episódio que houve na Secretaria de Saúde, quando ela, o vereador Locadora e a vereadora Chiara foram até a sede e lá, de uma certa forma, foram maltratadas, né, pelo secretário. Não vou usar nem a expressão que o secretário usou e nem o que a vereadora Estela falou aqui na Câmara, né, que é chilique e palhaçada. Em que pese ter havido isso, e isso é grave, porque de fato a senhora, quando faz a quebra do Pacto Federativo, é exatamente o que os poderes legislativo, judiciário e executivo têm que ter uma harmonia entre si, para conviverem de forma harmônica e tudo mais, assim apregou a Constituição Federal. Houve também uma alusão e houve uma transcrição da nota de repúdio do presidente dessa casa em relação àquilo que foi a conduta do secretário em relação aos vereadores que lá estiveram, que eu literalmente assino embaixo aquilo que o presidente Marcos assim o divulgou e publicou, que eu acho que o secretário, na verdade, ele pode estar indignado, chateado, ou não convencido da necessidade da SEI ou a impertinência dos vereadores irem lá na secretaria, mas ele não pode se comportar como tal. Ele tem que respeitar aqui, sim, os vereadores e essa casa. Nas folhas 50 a 56, quando fala lá das oitivas dos participantes, a minha expectativa era que eu ia encontrar ali todas as pessoas que foram ouvidas com um breve resumo. Olha, o ex-prefeito Rodrigo Agostinho falou assim, 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 assim. O ex-prefeito faz algumas alusões a essas oitivas, mas não de forma detalhada e nem faz alusão às folhas em que esses depoimentos foram prestados. Que diz lá, a folha 50, o ex-secretário Fogolin
disse que entregou o cargo com saldo zero em relação ao banco de horas. Resumidamente, o que o Fogolin disse, pelo menos o que está no relatório, é isso. Aí vem, o atual secretário teria afirmado não ter tomado providência em relação ao ato lesivo aos cofres municipais. Segundo essa declaração, foi feita no dia 9 de setembro de 2021. Isso é grave. Se o secretário afirma não ter tomado providência em relação, eu tenho que pegar e transcrever na oitiva do secretário no dia 9, o que foi que o secretário disse aqui na sessão, aqui perante a comissão. O que ele falou? Porque aqui está o que não duvidando do que a vereadora Estela escreveu, mas eu preciso, na verdade, para eu que estou lendo, ou para eu que vou julgar, apreciar, eu preciso saber o que foi que o secretário disse. Ah, mas é muito longo o trecho. Então me dá o link, coloca o link aqui no relatório, que eu vou clicar e vou buscar essa fala do secretário. Mas eu preciso disso, eu preciso saber o que foi que ele falou. E não simplesmente fazer uma alusão de que ele teria afirmado não ter tomado providência. Aí eu pergunto, em relação ao ato lesivo aos cofres municipais, isso é importante. O que é o ato lesivo? Ato lesivo é uma infinidade de coisas que podem acontecer, mas eu tenho que saber o que é esse ato lesivo. Ah, é o pagamento das horas negativas para os médicos que não foram trabalhar? É o parcelamento? É a não tomar... Isso é lesivo. Mas eu tinha que fazer menção do que é esse ato lesivo, e isso não foi feito. Aí vem aqui o diretor de divisão de expediente, que não fala o nome dele, que eu não tenho o nome dele aqui, afirmou que o doutor Orlando editou normativa no início da gestão para solucionar as faltas justificadas. Eu preciso saber quem é o diretor, aonde está isso e o que foi que ele falou. E eu preciso também saber o que é essa normativa. Esse documento foi juntado, mas eu tenho que fazer uma alusão. Olha, a normativa, como disse a doutora Fernanda, em determinados momentos, como advogada, em alegações finais, ela printa, se for o caso, o artigo, a portaria, seja o que for, para facilitar a leitura. Mas isso também não foi colocado. Quem é o diretor? O nome? Não tem. As folhas 51, o doutor Orlando teria afirmado que a FERSB não devolveu recursos à prefeitura, contradizendo o conteúdo de ofício assinado pelo próprio secretário, solicitando 2 milhões de saldo residual. Outro fato interessantíssimo. Olha, eu não tenho saldo residual, está tudo certo. Coloca a fala do secretário aqui, ou transcreve. Aí eu tenho um documento que ele pede 2 milhões, coloca lá o documento pronto, já tem uma contradição. Essa contradição, essa incoerência, é necessário ser demonstrada, apontando folha, documento e link se for necessário, mas não fazer uma afirmativa sem demonstrar ou sem apontar onde que está isso. As folhas 52, a senhora Graziela de Almeida, coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, disse que a atuação do Conselho é limitada em relação à prestação de contas da FERSB, junto à Prefeitura, contrariando o que dispõe o artigo 5º, inciso 7º da Lei Municipal 4.669. Ótimo! Se ela falou que, como presidente do Conselho Municipal de Saúde, que ela tem uma responsabilidade, sim, o Conselho tem uma responsabilidade de fiscalizar aquilo que são os contratos que a Secretaria Municipal de Saúde tem. Mas eu preciso, pelo menos, mencionar aonde que eu vou encontrar esse depoimento da senhora Graziela, e também eu preciso juntar a ata, ou uma, ou duas, ou 3 atas, em que a discussão foi colocada no Conselho, e como é que o Conselho tratou esse assunto, ou então se o Conselho nem sequer deu bola a esse assunto. Aonde que eu vou encontrar isso para demonstrar essa desídia ou essa falta de interesse por parte do Conselho Municipal de Saúde? No documento que eu vou juntar e no documento que eu vou apontar.
O ex-secretário de Finanças, o Everson Demarque, disse ser responsabilidade de servidores a conferência das notas fiscais emitidas. Não foi esclarecido quem são esses servidores, como que eles são designados, se eles são designados por quem, e quem são os gestores e os respectivos suplentes de cada contrato. A cada renovação do convênio, mantém o mesmo gestor? Não sei, mas eu não tenho aqui documentado isso. As folhas 53, a relatora emite opinião pessoal sobre a discordância dela em relação à forma de como é realizado os repasses quando o modelo de celebração é o convênio. A opinião é dela, eu não discordo dela, mas opinião é opinião. Aqui é uma descrição de fatos, não de emissão de opinião. Não se faz menção, aliás, a folha 54, a relatora emite opinião sobre o depoimento do secretário de Negócios Jurídicos, Gustavo Bugalho, ao responder os questionamentos de forma imprecisa e inconsistentes, o que causou constrangimento aos membros da comissão. Primeiro, eu preciso ter uma descrição aqui, ou pelo menos uma narrativa, do que é essa inconsistência e do que é essa imprecisão do depoimento do secretário. Eu preciso. E aí, a própria relatora diz assim, que possa ter causado constrangimento aos membros da comissão. Eu queria saber, por exemplo, o que é esse constrangimento? É a mentira? É a falta de interesse? Ou ele está dando risada na nossa cara? Eu preciso saber. Os depoentes, que são servidores municipais, o Dr. Rafael, o Paulo Pepulim, a Alanda Trabucci, a Sueli Alves e a Bárbara Torrecilha, afirmaram da importância e atuação da FERJ. Todos defendem a FERJ, todos defendem a bandeira da FERJ. Porém, assegura que não observaram as cláusulas do convênio 2129 da UPA da Bela Vista. As folhas 55 foi transcrito 2 alíneas do convênio sobre direitos e obrigações, atribuindo responsabilidade de fiscalização do emprego do recurso público no tocante ao serviço prestado pela FERJ. Interessante isso aqui. Embora tenha sido feito apontamento pela relatora em relação à inobservância dos relatores às cláusulas do convênio, no tocante à fiscalização, não foi citado ou mencionado os trechos dos depoimentos de cada um deles, bem como em quais folhas do inquérito possa demonstrar tais inconsistências. Eu preciso mostrar aqui o Rafael, o Paulo, a Alana, a Sueli e a Bárbara, durante os seus depoimentos, elas, de uma certa forma, demonstraram ou infringiram aquilo que está preconizado nas cláusulas do convênio e do contrato, ou do contrato. As folhas 56, a relatora emitiu opinião pessoal sobre a relação entre FERSB e Prefeitura e apontou prejuízos ao erário, visto que aí eu coloquei entre aspas, no curso dos anos, a FERSB tornou-se uma extensão da Secretaria Municipal de Saúde. A afirmação da relatora, ao meu ver, não aponta quais são esses prejuízos. Se eu tive prejuízo, quais são? Do não atendimento às pessoas, do pagamento de pessoas que receberam e não trabalharam. Eu preciso que sejam apontados esses prejuízos. Houve falta de fiscalização? Enfim, quais são esses prejuízos? Em relação ao depoimento do ex-prefeito Rodrigo Agostinho, ele afirmou que que foi ele que decidiu criar a FERJ, mesmo contrariando o Conselho Municipal de Saúde. Eu vi isso aqui. Mas é interessante, né? Eu acho que isso a vereadora Estela teve o cuidado de juntar o parecer da época do Conselho, que foi contrário. Adiantou alguma coisa ser contrário? Nada. Nada. O próprio Rodrigo falou, é deliberativo, mas eu fui lá e tomei a decisão. Então, se houve alguma irregularidade por parte do ex-prefeito Rodrigo Agostinho e do próprio Fernando Monte, do Dr. Fernando Monte, todos esses documentos devem ser o quê? Devidamente apontados e indicados onde que estão essas folhas. Aí eu colho o trecho do Rodrigo Agostinho, de que ele não deu bola ou não deu importância ao parecer do Conselho e mesmo assim criou
Se o Ministério Público, ou quem quer que seja, entender como essa falta como um crime ou como uma irresponsabilidade, que assim o apure, mesmo porque hoje ele não exerce nenhum mandato aqui. Em relação ao depoimento do ex-prefeito Gazeta, afirmou da importância e necessidade da FERJ para atendimento da população. Apenas isso. Em relação à prefeita Suelen, afirmou que as respostas foram evasivas diante do desconhecimento inerente ao cargo que ocupa, aspas, condição que emergiu em debate acalorado com os membros da comissão, fecha aspas. Eu fiz a seguinte observação: não foi mencionado os depoimentos dos ex-prefeitos e da atual prefeita, que seria interessante, tanto do Rodrigo, quanto do Gazeta, quanto da Suelen. Nem mesmo as respectivas folhas ou link da gravação, onde se encontra no inquérito. Há necessidade de escrever literalmente os pontos incontroversos da prefeita, que motivou o debate acalorado. O que foi que teve um calor aqui de discussão? Eu preciso saber o que foi. Precisa estar descrito e não simplesmente falar. Das folhas 57 a 65, tem um título assim, da atuação da FERJ no município. As folhas 57 traz alusão à lei municipal, que criou a FERJ, e à lei 6.397, que cria o Estatuto da FERJ. A folha 58 apresenta a constituição do consórcio dos municípios, que é Bauru, Agudos, Lucianópolis, Macatuba e Pederneiras. Aí o início do serviço da FERJ ocorreu em 2014, com o contrato do UPA Bela Vista e Ipiranga. Aí depois veio a do Gás e em seguida a contratação dos agentes comunitários. Esse aqui é o único trecho do relatório em que mostra a amplitude dos contratos do município com a FERJ. Porém, apenas 2 fazem alusão a valores, exceto o relatório contábil, que lá eu tenho uma descrição detalhada de todo. Que eu entendo também que o relatório contábil, ele deveria ser transcrito, ao meu ver, e não como anexo, mas na íntegra no relatório. Na íntegra. O relatório contábil, se eu concordo ou discordo, não interessa, mas ele foi feito e foi realizado por uma empresa idônea, devidamente contratada pela Câmara para essa finalidade. E aí, em cima do relatório contábil, a relatora poderia fazer uma série de indagações, de questionamentos, de afirmações, porque ela ali consta no relatório, isso é no relatório contábil. O relatório é importante para a elucidação dos contratos, de a forma como que os contratos aconteceram e da desídia, se é essa palavra que eu devo usar, da administração, em relação ao cumprimento das cláusulas do contrato. Relatório mensal, quadrimestral, anual, prestação de contas, encontro de contas, que não era feito. Era simplesmente emitido nota fiscal, diga-se de passagem, porque a nota fiscal é apenas o único documento exigido pelo secretário de Finanças para comprovar o pagamento de alguma coisa. E o restante? O serviço foi prestado? Isso é uma coisa que é bom deixar bem claro que literalmente era uma bagunça. Uma bagunça. Um contrato milionário, sem qualquer tipo de fiscalização. Ponto. As folhas 59, a relatora emite opinião pessoal ao afirmar que os anos de relação contratual geraram cumplicidade entre a contratante e a contratada. Os anos de relação contratual. Quais anos? Qual contrato? Todos os contratos? Bom, tudo bem. Qual foi a motivação da relatora para mencionar tal afirmação? Em quais folhas do inquérito motivam ou embasa tal assertiva? Relatório não se emite opinião, relatório se descreve fatos. Na mesma folha 59, a relatora afirmou que o doutor Orlando, que é o presidente do Conselho Curador, aspas, demonstrou desconhecer o fluxo de trabalho da entidade, fecha aspas, em relação à contratação do diretor administrativo financeiro da entidade,
cuja responsabilidade é inerente ao cargo do presidente do Conselho Curador. Nas folhas 60, consta o artigo 11 do Estatuto, que disciplina a constituição da diretoria executiva e menciona que a diretoria executiva é subordinada ao Conselho Curador. Faço uma observação: não foi feita menção das folhas ou link que possa ratificar o desconhecimento do fluxo do trabalho da entidade por parte do secretário municipal, o doutor Orlando. Eu preciso mostrar o que é essa falta de conhecimento. Foi ele que nomeou o diretor? Ou o diretor, quando ele assumiu a secretaria, já estava nomeado pela diretoria anterior, pela secretaria anterior? Quem são as pessoas que o Conselho Curador, que o presidente do Conselho Curador, durante o ano, ele nomeou sem o devido concurso público ou processo seletivo? Eu não sei. Isso precisaria ter demonstrado. Olha, no dia 1º de janeiro, ou do dia 1º de janeiro de 2021 até a presente data, o secretário municipal de saúde nomeou os seguintes diretores: A, B e C. Ponto. Acabou. Ele nomeou por meio de concurso ou nomeou por livre e espontânea vontade? Por livre e espontânea vontade. Responsabilidade dele. Mas eu tenho que mencionar isso e a folha, onde está isso aí. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. As folhas 63, foi demonstrado que a cópia do contrato de trabalho e parecer jurídico sobre a contratação do médico não foi entregue à comissão. Eu acredito na vereadora, mas eu pergunto, onde está isso aí? Onde está escrito isso aí? Não foi mencionada a folha, não foi apontado o ano que isso ocorreu. As folhas 64 mencionam o artigo 13 da referida lei, da Lei 6.146, que criou a FERSB, sobre a obrigatoriedade das audiências públicas. Isso é um outro item importantíssimo. Foi mencionado que não há registro dessas audiências públicas. Mencionou também que a falta de publicidade da prestação de contas dificulta a fiscalização e acompanhamento do emprego dos recursos públicos. Observação: não foi mencionado o pedido de informações, quais folhas consta tal pedido. Em qual ofício foi pedido as atas ou as eventuais informações a respeito das audiências públicas? Para quem foi? Para a FERSB? Para a Secretaria Municipal de Saúde? A respeito dessas audiências. As folhas 65, a relatora menciona a ausência do encontro de contas entre os serviços que não foram realizados pela contratada. Porém, não menciona em quais folhas foi realizado o pedido e a respectiva resposta do Poder Executivo. Eu tinha que colocar lá, olha, eu estou fazendo uma afirmação, olha, há uma ausência do encontro de contas. Eu fiz um pedido, a comissão fez o pedido conforme ofício tal, dia tal. Olha, até o momento não recebeu. Pronto. Não recebeu. O que ela falar tem fé pública, porque é ela que controla os documentos. Porque todos os documentos que foram entregues estão aí. Se alguém tiver dúvida, vem e pega a cópia do processo. As folhas 66 a 69, a relatora dá o seguinte título: do cumprimento da jornada de trabalho dos servidores médicos. As folhas 66 e 67, a relatora emite sua opinião especial sobre o descumprimento da jornada de trabalho por parte de alguns servidores municipais, em especial os médicos, atribuindo comportamento permissivo da administração municipal em relação ao denominado banco de horas negativo. Ressaltou que não foi atendido pelo Poder Executivo a relação nominal desses servidores, que lesaram os cofres públicos. Se ela escreveu, eu acredito. Não veio. Eu pedi, mas não veio. Acrescentou que a prefeita municipal, aspas, desdenhou das garantias parlamentares conferidas pelo artigo 18 da Lei Orgânica do município, fecha aspas, ao enviar uma combinação alfanumérica de supostos servidores que deixaram de cumprir a jornada de trabalho na sua respectiva unidade de lotação, impedindo o cruzamento de informações dos servidores públicos que deixaram de trabalhar na sua respectiva jornada de trabalho na prefeitura com as eventuais jornadas de trabalho realizadas pela FERSB. Coloquei como observação,
Isso é de suma importância. Porém, a relatora deixou de mencionar e indicar quais são essas folhas, onde estão esses documentos solicitados, os respondidos e os não respondidos. Foi respondido isso, com essa alfanumérica. Quais são esses documentos? Não foi respondido isso, pronto. O que não foi respondido, eu tenho que acreditar naquilo que a relatora falou, porque ela acompanhou detalhadamente o envio e o recebimento dos documentos, embora estivesse aberto a todos. Há indícios de que podem ter ocorrido a falta de médico justificada no seu trabalho junto à Prefeitura Municipal de Bauru e o cumprimento da jornada de trabalho junto à FERJ, no mesmo dia e horário, mas isso não restou devidamente comprovado. Até eu tenho dúvida disso. Quem são os médicos que tinham horas negativas, a relação, o dia que eles faltaram ao serviço, as faltas injustificadas, e se naquele dia em que eles faltaram, se eles cumpriram escala na FERJ. Isso, de fato, é grave. E a Prefeitura, pelo menos que dá a entender aqui, não enviou. As folhas 68, a relatora emite opinião pessoal no primeiro parágrafo, fazendo menção à falta de publicidade aos atos, contradizendo ao slogan, as secretarias de portas abertas. Foi mencionada uma narrativa da doutora Alana sobre o refis do Olerite, aspas, que diz respeito ao parcelamento de horas negativas dos servidores, que não cumpriram escala de serviço e receberam seus salários integralmente, com parcelamento de até 72 meses. Observação: não foi mencionado pela relatora as folhas ou link que demonstram tais inconsistências, e nem os servidores que foram contemplados com tal medida. Os valores e as medidas administrativas adotadas pelo Poder Executivo, a fim de apurar eventuais responsabilidades. Ao final, as folhas 68, a relatora aponta indícios de improbidade administrativa em razão de lesão ao erário. As folhas 69, foi mencionado pela relatora que apenas 2 casos chegaram ao conhecimento da SEI que ensejou o parcelamento do saldo devedor de cada servidor. Os 2 processos foram juntados ao corpo por esse vereador. Foi eu que consegui. Eu fui lá na Secretaria de Administração e trouxe os 2 aqui. E nós apensamos aos autos, em que mostram que 2 servidores médicos faltaram injustificadamente em suas escalas de serviço, não pagaram essas horas e o saldo dessas contas foi parcelado. E isso, na verdade, é uma verdadeira afronta ao servidor que trabalha e cumpre sua jornada de trabalho. Isso é uma vergonha, para não falar outra coisa. Isso, de uma certa forma, está comprovado. Por quê? Porque foram juntados ao processo, ao inquérito, 2 processos. Desculpe a expressão aos secretários e às pessoas que despacharam nesse processo. Que lixo que vocês fizeram. Onde já se viu um documento de tamanha importância vocês rascunharem por cima com letras ilegíveis, incompreensíveis. Apenas um servidor, eu tenho que destacar aqui, que é o Luiz Gustavo, em que em todas as suas colocações, pontuações, o faz de forma correta e respaldado pela lei. No último parágrafo das folhas 71, a relatora afirma que, aspas, embora não tenha identificado efetivo descumprimento do plano de trabalho nos governos anteriores, a atuação dos gestores esbarra-se na complacência dos administradores na prática permissivamente do banco de horas negativo, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, fato que encontra estreita correlação com a prestação de serviços das empresas médicas contratadas pela Fundação. Fiz uma observação. Há uma incoerência entre o que foi afirmado inicialmente no tocante ao descumprimento do plano de trabalho com o denominado banco de horas negativo. São casos distintos e que ambos merecem atenção especial por parte da atual administração, com o objetivo de evitar prejuízo horário. Mas uma coisa confundiu com a outra. Tinha que separar. Uma coisa é banco de horas negativo, outra coisa é não
cumprir integralmente aquilo que está preconizado nos contratos. Há uma mistura de fatos e que, de uma certa forma, para mim, me confunde. As folhas 71, a relatora menciona a inexistência de fiscalização no tocante à possibilidade de conflito de um servidor público municipal trabalhar tanto na condição de servidor como na condição de terceirizado na FERSB. Afirma a relatora, no segundo parágrafo, que a prefeita municipal, aspas, restringiu intencionalmente o acesso dos documentos ao colegiado da SEI. Ao final, consignou indícios de infração ao artigo 1º do Decreto-Lei 201/67. O artigo 1º do Decreto-Lei 201/67 são os crimes de responsabilidades do prefeito. Só que aí eu gostaria de saber, e eu fiz uma observação, que restringir intencionalmente é opinião pessoal. Ou há documentos que comprovem o dolo da prefeita municipal? Porque quando eu coloco assim, ela restringiu intencionalmente, se eu coloco lá, a prefeita não enviou, ou a secretaria não enviou os documentos, é uma coisa. Agora, restringiu intencionalmente, eu estou fazendo uma afirmação de que ela, de fato, fez aquilo ali com dolo, com vontade livre e expressa de assim o fazer. E aí eu faço uma observação. O dolo, a intenção de agir ou fazer, é requisito, parênteses, infelizmente, exigido na nova lei de improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, que foi alterada pela Lei 14.230 de 2021. Em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que consideram atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas aos artigos 9º, 10 e 11, acrescido pelo parágrafo 2º, de que dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos mesmos artigos citados. Esse aqui é a verdadeira tradução da impunidade que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. Uma vergonha descabida. Considerando que a relatora faz alusão ao artigo 1º do Decreto-Lei 201/67, legislação que trata dos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores, e especificamente em seu artigo 1º elenca os crimes de responsabilidade dos prefeitos sujeitos ao julgamento pelo Poder Judiciário. O artigo 1º é crime de responsabilidade, porém, atribuição do Poder Judiciário. Independentemente do pronunciamento da Câmara de Vereadores. Embora a relatora tenha afirmado que a prefeita tenha restringido intencionalmente o acesso dos documentos ao colegiado, deixou de mencionar qual dos incisos constantes, são 23 incisos do artigo 1º, há ou se amolda a conduta da prefeita. Eu encontrei um, que é o inciso 15 do artigo 1º, que diz lá, deixar de fornecer certidões de atos ou deixar de fornecer contratos municipais dentro do prazo estabelecido em lei. Pronto, está aqui. Mas eu tenho que amoldar a conduta da prefeita em cima disso. Mas para eu amoldar essa conduta da prefeita em cima disso, eu preciso que literalmente a prefeita tenha respondido à Câmara dos Vereadores, porque é ela que responde o artigo 18. Olha, eu não vou mandar esse documento, ou eu não tenho esse documento. Aonde está escrito isso? Eu preciso que tenha isso caracterizado e tipificado. As folhas 72, a relatora transcreve o artigo 4º, inciso 3 e 4 do Decreto-Lei 201/67. Aqui são as infrações políticos-administrativas de prefeitos sujeitos ao julgamento pela Câmara. Aqui nos compete. Atribuindo a prefeita municipais tais práticas pelo fato de terem impedido o exame de documentos ou por desatender sem motivo justo os pedidos de informações da Câmara feitos a tempo e em forma regular. Essa conduta atribuída à prefeita, ela deve ser devidamente justificada ou respaldada na relação de documentos que foram solicitados, conforme consta as folhas 33 a 38, conforme eu mencionei aqui, e os que não foram entregues, com as devidas indicações.
Se a prefeita deixou de atender ou deixou de enviar qualquer dos documentos elencados lá nas folhas 33 a 39, que são vários, isso, por si só, caracteriza uma infração político-administrativa. Caracteriza, mas eu preciso apontar quais são esses documentos dos que foram solicitados. E se realmente esses documentos existem. Porque, de repente, eu posso pedir um documento que o documento sequer existe. Eu acredito que não seja o caso. Pelo menos os documentos que eu vi relacionados aqui são documentos pertinentes à Secretaria ou à FERSB. Uma ou outra tinha que enviar o documento. As folhas 73, a relatora apontou que a divergência da administração, a atual e as que antecederam a criação da FERSB, e que a prestação de contas ou encontro de contas deveriam ocorrer após a conclusão dos convênios, 5 anos. O perito contábil também apontou essa divergência, assegurando ao demonstrar que o encontro de contas não ocorreu, o que enseja irregularidade. Aqui era o momento para pegar e colocar o relatório do perito. Inserir o relatório do perito e mostrar e fazer os apontamentos de tudo aquilo que ele mencionou da falta de cumprimento dos requisitos. Todos os contratos aqui, todos, sem exceção, eles não tiveram o cumprimento ou não foram cumpridos os requisitos exigidos nas cláusulas contratuais ou do convênio. Não foram, nenhum. Era simplesmente quanto que é por mês? 500 mil? Manda 500 mil, faz a nota fiscal e eu pago. Era mais ou menos assim. Como se 500 mil fosse dinheiro de pinga. Aqui, de fato, é grave, não tenha dúvida. Aí a relatora, nas folhas 74, afirma que a prestação de contas deveria ser mensal, quadrimestral, anual e ao final do convênio, ao passo que foram apresentadas tão somente notas fiscais. Eu atribuo isso aqui como o fato mais grave de tudo aquilo que apuramos. O que caracteriza indícios de irregularidade, sem sombra de dúvida. Agora, o que faltou, ao meu ver? Não foi mencionado pela relatora a indicação de folhas. Eu estou aqui repetindo isso o tempo todo, porque a indicação e o apontamento de quais documentos, onde está esse documento, ou o link para eu encontrar esse documento, é de fundamental importância para quem lê um relatório dessa natureza e dessa gravidade. Não foi, ao final, afirma a relatora que, aspas, a par análise detida aos fatos apresentados nas oitivas, ainda há indícios de quarteirização dos serviços médicos. O que é a quarteirização? É o médico que tem um CNPJ, que é credenciado pela FERSB a trabalhar como médico lá da FERSB, se voluntaria para trabalhar, é escalado para trabalhar, e no dia que vai trabalhar, ele pede para um colega ir lá e trabalhar no lugar dele. Aí ele recebe e depois ele paga o médico. E isso é uma quarteirização. Isso é grave? Muito grave. Primeiro, sabemos se aquele médico que quarteirizou, que foi prestar o serviço, tem os requisitos necessários para poder exercer a função? Se esse médico vier a falecer no plantão, ou se ele cometer um erro médico que culmina na morte de uma pessoa, a responsabilidade é de quem? É uma responsabilidade solidária da FERSB, da Secretaria Municipal de Saúde, que tinha o dever de fiscalizar. Mas só que isso, embora tenha sido apontado pela relatora, eu pergunto, onde que está isso? Qual documento, qual folha, qual link para isso? Não tem. As folhas 75, a relatora atribui indícios de prática de crime de responsabilidade nos termos do artigo 1º, inciso 4 e 5 do Decreto-Lei 201. Aí a relatora volta a mencionar o crime de responsabilidade por parte da prefeita. Aí eu fiz questão de transcrever aqui o inciso 4 e 5 do artigo 1º, que diz o seguinte, inciso 4, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Perfeita.
Perfeito enquadramento. Só que esse aqui é um crime de responsabilidade do Judiciário. Cabe ao Ministério Público Estadual ou Federal promover e oferecer a devida denúncia. 5. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Pronto, está aqui. Esse aqui está tipificado a conduta por aqui, de todos aqueles que, ao longo dos anos, não cumpriram os requisitos exigidos nos contratos entre Prefeitura Municipal e FERJ. Enfim, parei na folha 76, porque a vereadora Chiara não me permitiu que eu concluísse meu trabalho aqui, mas, brincadeiras à parte, vereadora Chiara, eu finalizo no seguinte sentido, que essas observações que eu aqui fiz, elas sejam devidamente cumpridas e apontadas e alocadas no relatório, fazendo menção das folhas e tudo mais. O relatório, do jeito que está, no tocante ao mérito, no tocante ao requerimento da vereadora Estela, em que ela fala assim, olha o que a vereadora Estela fala no final do requerimento: requer-se, seja o presente relatório encaminhado ao Ministério Público Federal, posto tratar-se de recursos da saúde para apuração das possíveis irregularidades relacionadas na contratação, gestão e pagamento do serviço à FERJ. Seja ainda remetido, ela foi prudente, que seja remetido ao Ministério Público da Cidadania, bem como das fundações, para igual análise quanto às irregularidades. Ou seja, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual, eles vão fazer uma análise de tudo aquilo que foi descrito. Só que, se eu encaminhar esse relatório do jeito que está, sem fazer alusão e menção aos documentos, em cada item que foi apontado irregularidade ou inconformidade, ou o promotor vai arquivar, ou o promotor vai determinar, como disse inicialmente, que a Polícia Civil, se for o Ministério Público Estadual, instaure um inquérito civil, ou a Polícia Federal, por meio do Ministério Público Federal, instaure um devido inquérito policial. O promotor de justiça, tanto federal quanto estadual, jamais vai restituir os autos para a Câmara para fazer esse apontamento. Então, eu entendo que esses apontamentos são absolutamente pertinentes e necessários para uma situação como essa. Se isso aqui fosse tão somente um relatório para ser lido em âmbito aqui de Câmara Municipal, sem qualquer possibilidade ou possibilidade de ter uma consequência futura, uma processante, seja lá o que for, fica muito precário, muito vago do jeito que está. Eu entendo e também não desmereço a postura da vereadora Estela, porque eu tenho certeza que ela não fez isso aqui escrevendo ao acaso. Ela fez isso com o coração, fez isso com a razão, fez isso com aquilo que é pertinente, com aquilo que ela apurou, com as impressões dela ao longo das oitivas, da juntada de documentos, das diligências realizadas. Eu tenho certeza que ela fez assim, entendeu? Então, o que eu falo, o que eu sugiro aqui como apontamento é que que o relatório vigente, eu não tenho nada contra o relatório quanto ao seu conteúdo, porém, eu faço esses apontamentos no que diz respeito à forma, à questão formal do relatório, com a indicação de folhas, documentos ou links de falas, de depoimentos de pessoas que aqui vieram, porque muitos depoimentos aqui foram prestados e estão apenas na forma digital em vídeo. Não está devidamente transcrito, não houve uma transcrição literal dos depoimentos. Se tivesse, eu só juntar a transcrição literal, colocar a página e acabou. Mas eu preciso ter uma sequência numérica de todo esse inquérito que aqui foi instaurado.
Por enquanto é só, como não tem reserva de tempo, por enquanto eu me manifesto dessa forma e agradeço a atenção. Vereador Meira, começando do fim, seguramente não foi com o coração, foi com a razão. Aliás, eu costumo dizer que se há alguns órgãos do corpo que eu não costumo usar quando lido com a política, é o fígado, o estômago e o coração. Esses não fazem parte das minhas decisões. Sempre com a razão. E Vossa Excelência fez um excelente relatório e da relatora. Parabéns. Por um momento eu cheguei até a achar que nós estávamos aqui diante de uma ACEI do relatório e não da FERSB, nem das gestões que mantiveram desde 2014 e ainda mantém contrato ou convênio com essa fundação. Mas a despeito dessa análise, que a meu ver é do relatório e não do objeto por ele abordado, eu tenho duas certezas, vereador Meira. A primeira é que, até diante de toda a desídia, de toda a manifesta intenção, sim, inequívoca, e aí não é só uma opinião minha, é algo óbvio que salta aos olhos, porque quando a chefe do executivo, sem consultar o outro poder, prorroga o próprio prazo, está mais do que caracterizada a intenção na omissão de documentos. Mas eu tenho certeza absoluta que se esta casa vier a, por esta razão, em algum período, não sei se breve, se mais longínquo, a instalar uma comissão processante, Vossa Excelência será um possível relator excelente, já conta com o meu voto. Segundo, eu tenho... Comissão processante não é indicação. É sorteio, sem dúvida. Tá bom? Eu tenho sorte, hein? Ah, eu tenho certeza absoluta. Aliás, eu vou até rezar por Vossa Excelência. Toda a fé que não bastou para os documentos chegarem aqui, eu tenho certeza absoluta. E também não tenho dúvida que o Ministério Público saberá lidar com o relatório e, com certeza, ainda Vossa Excelência, fazendo tantas anotações que considera pertinentes, eu não tenho dúvida que o Ministério Público, sobretudo federal, saberá lidar com esse documento e muito bem. Tenho certeza absoluta. E penso, presidente, que, a menos que haja uma manifestação escrita do vereador Meira quanto a estas observações apontadas e sugestões aqui colocadas, ou por qualquer outro parlamentar da casa, nós precisamos tratar do que essa reunião foi convocada para ser tratado. Os que concordam e os que não concordam com o relatório. O que não se pode é, usando aí uma frase da periferia, ficar esticando esse chiclete por mais tempo do que o que nós já fizemos até aqui. Até porque nós passamos mais reuniões das 16 ou 17 que fizemos, mais lamentando os documentos que não chegaram do que analisando documentos que fizessem alguma diferença. E quero somente para registro, antes de pedir aqui que nós tomemos essas providências formais para dar cabo de qual será a posição final, quero que apenas registrar que vi com muita surpresa, a despeito dessa desídia, que eu vou sempre reiterar, porque para mim esse foi um dos fatos inéditos dessa comissão do Executivo, vi com muita surpresa, após as 14 horas da quarta-feira, quando nós encerramos o relatório, não tinha ainda nem dado para esfriar as folhas do rascunho que nós utilizamos para leitura, já havia aqui no saguão, à espera de uma cópia do relatório, um dos assessores de gabinete da prefeita Suelen Rosim, o Leonardo. Quem dera a mesma diligência, o mesmo cuidado e a mesma pressa se tivesse havido em atender
os pedidos e o direito que essa casa tinha de ter acesso aos documentos. Naturalmente, como é papel dessa casa, assim que foi processado pelo Departamento de Apoio Legislativo, seguramente o funcionário de gabinete levou cópia do relatório, que seguramente alguém com o mesmo esmero de Vossa Excelência devem ter se debruçado sobre o relatório a partir daquela tarde, diferentemente do que foi feito, do trato que foi dado aos ofícios reiterados por diversas vezes acerca de documentos essenciais à condução desse processo. Tenho certeza absoluta que o Ministério Público não terá qualquer dificuldade para obter os documentos essenciais, porque os mais importantes não chegaram. Vereador Locadora, o senhor quer fazer menção de algo agora? Não? Vou solicitar, então, a palavra está com o vereador Burgos, solicitou a palavra e a terá. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a imprensa, o público que nos acompanha. Primeiro, parabenizar os vereadores que pertencem a essa comissão pelo brilhante trabalho que foi feito. Lembrando que esta comissão especial de inquérito foi um apontamento da comissão de inquérito, especial de inquérito da pandemia, onde foi um tema mais abrangente, mas que havia necessidade, teve esse apontamento pela necessidade desta SEI. A manifestação do vereador Meira foi cirúrgica, em que pese se tratar de um processo inquisitivo, com a mitigação do contraditório e a limitação da ampla defesa, mas, por ser um ato aí administrativo, precisa seguir alguns pressupostos. Nós temos que lembrar, às vezes a população cobra, mas não vai dar em nada. Dar em nada, o que seria dar em algo? A Comissão Especial de Inquérito, ela levanta as informações, o plenário, sendo soberano, ele julga e encaminha para o Ministério Público. Pode sim resultar de uma processante, se tiver alguém, uma indicação no relatório, ou qualquer cidadão que se ache interessado, mas até para isso tem que seguir alguns pressupostos. E, vereador Meira, mais uma vez, com a experiência de Vossa Excelência na Polícia Militar, no comando da Polícia Militar, em investigações e inquéritos, resumindo tudo que Vossa Excelência apontou, entendo, como advogado, como estudante, militante do direito, que estariam presentes possíveis casos de nulidade. Para que isso não ocorra, acho que tem até dia 16 para ser apresentado o prazo. Eu sugiro, eu não sou membro da comissão, mas eu sugiro, para evitar qualquer discordância, até porque esse relatório vai para plenário, e aí sim nós vamos votar. Então eu sugiro e solicito a Vossa Excelência, se possível, que faça a juntada dessas observações por escrito. Eu não sei se Vossa Excelência materializou ou se foi feito alguns resumos, apontamentos, mas enfim, entendo que seria muito interessante fazer a juntada, ainda que posteriormente à votação desse relatório. Ainda que esse relatório seja votado hoje, mas até para instruir, para auxiliar na votação em plenário desse relatório, que seja feita essa ajuntada dessas observações, ainda que de maneira formal, porém mais simples. E uma sugestão que eu faço à relatora, até para evitar qualquer apontamento, aqui eu não estou indicando, apontando que tem nulidade, mas para evitar esse tipo de apontamento, havendo o prazo até a próxima semana para finalizar, eu sugiro que, tendo agora um final de semana prolongado, que a relatora se debruçasse nesses apontamentos do vereador Meira e fizesse a complementação do seu relatório com a votação no último dia do prazo, como forma de não haver
nenhuma manifestação contra a nulidade dos autos. Porém, é só uma observação desse vereador, que é advogado, que trabalha na área pública e que, pela manifestação do vereador Meira, encontrou um caminhão de nulidades em que pese o respeito que tenho por Vossa Excelência, e como o vereador Meira disse, com certeza agiu além do coração, fez o melhor, mas nós não podemos esquecer ou afastar quase 1 hora de apontamentos de possíveis irregularidades nesse relatório. Então, para que não paire nenhuma sombra de dúvida quanto à legalidade, sugiro que estenda essa votação para a próxima terça-feira, uma sugestão, para que seja emendado ou corrigido algumas possíveis características que poderiam ensejar a nulidade. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos, vereador Aguiar. Por favor. Pedir desculpa para o meu marido, que pediu para eu não falar, mas eu vou falar. Se não fosse tão trágico, eu estaria dando risadas a respeito de nulidade do relatório dessa comissão especial de inquérito. Eu não sou operadora do direito, mas participei de algumas CEIs de uma comissão processante. Nós não estamos aqui pedindo uma comissão processante, nós não estamos aqui dando continuidade a trabalhos que virão a ser feitos aqui nessa casa. Nós estamos simplesmente encaminhando aqui, pelo pedido da relatora, esse relatório ao Ministério Público. E, vereador Meira, tudo que Vossa Excelência colocou está nos autos do processo. Tudo. São 16 atas de uma página que constam ali quais foram as pessoas que foram ouvidas, os principais fatos que ocorreram na reunião. E o vídeo de cada oitiva também faz parte do processo. Se nós enviarmos um ofício ao Ministério Público com o link do nosso processo, com certeza eles terão muita facilidade em buscar informação, porque o Ministério Público tem ferramentas para isso. Nem precisaria para abrir qualquer processo interno do Ministério Público. Nós sabemos como é que funciona a abertura de processo interno no Ministério Público. Então, assim, eu não estou entendendo qual foi a intenção dessa avaliação do relatório, né? Eu acho que Vossa Excelência tem aí a sua motivação para fazer tudo isso, mas nada disso foi apontado em nenhuma das outras 6 que nós tivemos aqui na casa, né? E nós já tivemos. Então, assim, juízo de valor pode estar no relatório? Pode. É adequado? Eu posso achar que sim, Vossa Excelência pode achar que não. A relação dos documentos, está no processo a relação dos documentos que foram solicitadas. Está lá. Agora, a gente pode anexar aqui também, problema nenhum. A gente faz um anexo aqui. O mesmo documento que nós fomos lá na diligência na Secretaria de Saúde, que a vereadora Estela abriu o notebook e falou assim, olha aqui a planilha, documento tal, não foi enviado, documento tal, não foi enviado, documento tal, foi enviado assim, fingiu que enviou. Documento tal, não foi enviado. Essa lista nós temos, a gente pode anexar aqui. Sobre as oitivas, a gente pode fazer uma relação das pessoas que foram ouvidas, a data que foram ouvidas e o link, porque está disponível no processo. Por isso, não. Falta de informação, não tem. Agora, achar que nós vamos fazer uma outra reunião segunda-feira... Outra coisa, presidente, nós somos em 5 membros nessa CEI. Hoje é votação de relatório. Hoje não há discussão de nenhuma outra situação. Então, aqui vota, não vota. Não, eu entendo que esse relatório não está bom. Apresenta o relatório. Esse foi o combinado. Apresenta o relatório, apresenta o apontamento. Não sugerir para que a vereadora refaça o relatório. Acho que não é isso.
Agora, eu acho que o objetivo dos 5 aqui é sairmos hoje com o relatório aprovado ou rejeitado, se for o desejo da maioria. Era isso que eu tinha para falar e eu vou me calar aqui para não me exceder. Bom, eu não faço análise de um documento que eu vou assinar à toa. Eu não estou aqui à toa. Se eu me voluntariei para fazer parte e membro de uma comissão especial de inquérito, é porque eu tenho interesse no assunto em discussão. Eu não vou assinar relatório sem ver. Eu não vou assinar relatório sem ler. E eu não vou assinar relatório sem fazer as minhas observações. O seu relatório, só quer saber meu voto? Eu voto favorável ao seu relatório, integralmente. Porém, as minhas anotações eu não as tiro. E eu não estou pedindo para a senhora fazer as adequações do relatório. Não é isso. Se eu quisesse, eu faria um outro relatório. Eu não vim aqui com essa intenção. Mas eu não poderia me calar na condição de membro dessa comissão, na condição de operador de direito que sou. Veja o meu relatório da comissão processante. Veja o meu relatório da comissão processante em relação ao Gazeta, em relação ao Sandro Bussola e em relação ao Fábio Manfrinato. Vai lá ver. Eu segui a liturgia, eu segui rigorosamente o que eu falei. Eu entendo que é assim. Se não entenderem que é assim, paciência. O seu relatório, eu não estou preocupado com o conteúdo, eu vou votar favorável. Favorável. Eu não estou aqui para pegar e desmerecer, não, estou simplesmente fazendo um apontamento técnico, meu Deus. O meu interesse é esse, eu não tenho outro interesse. Não há interesse escuso da minha parte, em hipótese alguma. Não tenho rabo preso com prefeita, não tenho rabo preso com administração nenhuma. Nenhuma, e nunca tive. Eu tenho, por exemplo, calhamaços de documentos que implicam na responsabilidade de muitas pessoas. Por que eu não os apresento? Porque eu não tenho provas. Se eu tiver provas, eu apresento. E se eu tiver alguém do Ministério Público Estadual ou federal que receba essas informações, que infelizmente, o vereador Borgo sabe muito bem do que eu estou falando, não os recebeu, paciência, que continue impune, porque eu não vou denunciar ou apontar irregularidades de quem quer que seja, sem ter provas. Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa à prefeita, mas em hipótese alguma, mas eu não poderia me calar diante disso. Qual o problema de eu fazer os apontamentos? Nenhum. O que vai mudar aqui? Nada. O relatório, se a senhora quer saber meu voto, já falei, vou votar favorável ao seu relatório, ponto. Agora, os meus apontamentos, eu vou pedir, se não, a comissão não aceitar ou não acatar, não tem problema nenhum. Se esse não é o objeto da reunião aqui hoje, também não tem problema nenhum. Mas no dia da votação do relatório em plenário, eu vou pedir a juntada. Pronto, acabou. Eu faço a juntada e o plenário decide se aceita ou não. Não precisamos nem discutir mais isso aqui, acabou, esquece. Isso aqui foi os apontamentos que eu fiz, mas eu não poderia me calar diante daquilo que eu li. Pronto, acabou. Agora, eu não aceito insinuação ou qualquer tipo de alusão que eu estou fazendo isso. Para com isso. O vereador Borgo, que aqui se manifestou na condição de operador, porque, desculpa, eu não vou nem falar a palavra, que é um macaco velho, o cara conhece o assunto, experiente. Ele está vendo, ele viu. Nós estamos fazendo isso aí para prejudicar? Não, para ajudar. Para subsidiar o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que é crime de responsabilidade, denuncia. Que eu acho que é.
Eu entendo que aqui tem indícios para uma processante, que qualquer pessoa do povo pode pegar a cópia do relatório da vereadora Estela, chega aqui na segunda-feira ou na terça-feira, antes das 10, protocolar um pedido de processante, nós vamos ter que avaliar, sim ou não. Sabe qual vai ser meu voto? Sim. Não precisa nem perguntar para mim. Nem perguntar para mim. O que você é favorável? Eu sou favorável. Eu quero que apure. Porque a processante tem o quê? Contraditório. Contraditório. Não é que nem isso aqui é inquisitivo. O que é inquisitivo? Eu ouço quem eu quero, eu junto a prova que eu quero, eu diligencio da forma que eu entender que é o melhor. É um inquérito policial. É um inquérito policial militar, é a sindicância. A doutora Fernanda sabe muito bem o que eu estou falando. É inquisitivo. Quando eu tenho contraditório, que aí é processo, por isso que chama-se comissão processante, aí eu dou oportunidade para todos se manifestarem. Aí se a prefeita for acusada, ela vai sentar aqui, ela vai se defender, vai vir com o advogado dela, eu vou falar, não vou falar, vou juntar isso. É isso que tem que ser. Se tiver que acontecer isso, paciência. Ela que responda pelos atos. Agora, eu não posso deixar de me omitir em relação aos apontamentos que eu fiz no relatório. Não vou deixar. Me debrucei para ler, sim, eu queria ler. Não é pegar aqui, ler e vai lá nas conclusões finais e falar, requer-se. Não é isso. Eu quis entender o que a vereadora Estela escreveu. Eu não discordo do que ela escreveu. Eu discordo da forma como ela escreveu, em algumas observações que ela fez de cunho pessoal. Relatório, a gente não emite opinião pessoal. Relatório, o próprio nome diz, é relatório. Você vai descrever os fatos havidos no inquérito, na comissão especial de inquérito. É isso. Mas eu não tiro o direito dela de se manifestar. É problema dela. Problema dela. É livre-arbítrio dela. E a gente não pode tirar esse livre-arbítrio da relatora. Só que quando fala, tem que falar, isso está assim, 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 se amolda a isso por causa disso, disso, disso. É isso que eu estou falando. Tão somente isso. Não vou falar mais. Meu voto é sim. A doutora Fernanda pediu a palavra. Como advogada, não posso deixar de dar uma opinião, né, doutor? Nós sempre damos opinião. Eu vou fazer a colocação em duas partes. Em primeiro, em relação ao relatório, que também li, né, tomei a liberdade de lê-lo. Acho que a vereadora Estela teceu minúcias em vários aspectos, sim, e ressaltou aquilo que causou maior estranheza e maior irregularidade, talvez pudesse até ter esmiuçado muitas outras irregularidades, mas, de fato, a ausência de documentos e várias situações que dificultaram as conclusões. E também o apertado do tempo, né? Não sei se foi estratégia, se foi realmente desídia, desorganização, o que foi, mas essa expectativa de cada semana, no aguardo de documentos, certamente prorrogou-se várias conclusões, dificultou-se, eu não tenho dúvida que tenha dificultado sobremaneira o trabalho e a avaliação dela, a própria circunstância desses documentos. Não posso deixar de falar que as considerações do Coronel Meira, do ponto de vista técnico, ele fala pela experiência de causa, né? Eu, como advogada, por dezenas de vezes, trabalhei em inquéritos policiais militares, os quais estava, inclusive, sob comando dele, enquanto comandante de CPI e depois como comandante geral. Então, de fato, há um rigor técnico muito grande nos inquéritos policiais militares, inclusive, que me permitam e me desculpem a Polícia Civil, mas do ponto de vista técnico, para nós advogados, nós observamos um detalhamento minuciosíssimo da Polícia Militar nos inquéritos policiais militares.
Não estou aqui fazendo juízo de valor em qual é melhor ou pior, estou dizendo que há maior detalhamento e minúcia. Então, ele fez até, não o defendendo, mas concordando que em coerência à própria formação dele, me pareceu muito importante. Não sei se não tenho ainda uma opinião em um juízo de que seria causa de nulidade. Acho que dificuldade, talvez, né? O juízo é do Ministério Público, que tem um papel relevantíssimo, importantíssimo no desfecho final. Minha sugestão é, lógico, constar o link do processo administrativo para que possa ser consultado, assim como das oitivas. Isso como mínimo de facilidade. Hoje observo que a dificuldade dos processos eletrônicos é exatamente isso, né? A gente, enquanto processo físico, você vira uma folha, vira outra folha, você está vendo. No eletrônico é mais difícil. Então, a gente tem, sim, uma cautela de printar algumas telas e fazer alguns links para chamar a atenção do Poder Judiciário, no caso do Poder Judiciário, se atentar àquilo que a gente quer reportar. Talvez constar o link, como a vereadora Chiara colocou, seja o suficiente. Não sei se é oportuno, mas gostaria só de dizer que o relatório da nossa parte pareceu coerente com o que acompanhamos de trabalho, né? Nenhum fato diferente do que está nos autos. Também eu dei uma folheada lá no site da Câmara nos autos, mas é pertinente a alocação de reportar-se a determinadas situações pelo grau de complexidade, mas mais do que isso, de gravidade, né? Então, sugiro que ao menos se acrescentasse os links de acesso para que, quando for o ofício ao Ministério Público com o relatório, tenha o link para que isso possa ser corroborado e consultado. Mas, sem dúvida, se constar esse nível de minúcia, a denúncia é copiar e colar, né? Na verdade, acho que essa é a intenção. Mas o trabalho da Câmara não é um trabalho técnico policial, por outro lado, apesar de ser um inquérito. Sim. Não é um trabalho técnico policial, com a formação policial. Então, o link talvez seja o suficiente. Fica a nossa sugestão, com maior respeito aos dois vereadores aí que opinaram. Inclusive, presidente, o Augusto me esclarece aqui que todos os relatórios de comissão especial de inquérito da Casa, quando são encaminhados ao Ministério Público, ele vai na íntegra e ele não vai fisicamente, ele vai no arquivo digital, com tudo o que fez parte dos trabalhos e o relatório de conclusão. Portanto, o Ministério Público, não só neste caso, mas, assim como acontece nos demais, recebe toda a documentação, inclusive os acessos a link, que vai num pendrive que o Departamento de Apoio Legislativo faz juntamente com a Secretaria da ACEI. A gente pode deferir, no caso, apesar de que você já respondeu, né? Então, se já está deferido, se já é assim que é feito, então não há o que acrescentar. Poderia sugerir, se algum vereador gostaria de fazer uso da palavra ainda por uma questão protocolar? Não? Então, assim, infelizmente ou felizmente, em determinados momentos, o presidente vota por último. Mas eu posso quebrar... O louco ainda não votou. Sim, eu sei. Justamente, eu vou fazer a preparação para que ele vote. Vocês estão muito ligeiras no raciocínio até. Então, assim, eu gostaria de votar até antes. Mas, como é protocolar, vamos seguir o protocolo. Ou, se vocês permitirem, quebra o protocolo. Quebra o protocolo. Quebrarei o protocolo, então. Porque entendo que é importante todo o processo que nós fizemos aqui, durante esses 90 dias, em que pese qualquer tipo de suspeição, qualquer tipo de ilação a respeito, o nosso propósito sempre foi discutir a relação FERSB-Prefeitura Municipal. Nossa finalidade, como bem disse o Coronel Meira, não é passar a mão na cabeça de ninguém. A nossa fundamentação era justamente discutir essa relação que não é nova, não é uma relação recente,
É uma relação antiga e que vem trazendo consigo vários efeitos colaterais. Então, se algo for feito a partir daqui, de hoje, eu já sinto o meu dever cumprido. Se algo mudou ou já está em mudança, eu me sinto com o dever cumprido. O que nós não podemos é virar as costas para os problemas. Nós não podemos virar as costas para aquilo que é errado, porque o errado vai ser sempre errado. E o certo, sempre certo. Então eu quero aqui manifestar o meu voto, que concordo com o voto, com o relatório da vereadora Estela. Vou assinar o relatório para encaminhamento ao Ministério Público, que tem braços, que tem meios, que tem competência para o aprofundamento e, inclusive, a atribuição de responsabilidade, vereador. Eu tenho um dever com essa cidade. Não tenho dever somente comigo e com o que vou ganhar ou vou perder. Eu tenho um dever com esta cidade. Eu tenho um dever com aqueles que morreram. Eu tenho dever com aqueles que estão falhando ainda. Eu tenho um dever que não é amarrado a facilitação alguma, a privilégio algum. Então eu quero aqui, com a permissão do vereador Locadora, votar antes, vereador. Eu sei que o senhor vai permitir, então o meu voto é sim, para que as coisas sejam apuradas. Então eu assino o seu relatório, vereador. E votaria em primeiro lugar, se fosse o caso. Porque eu acredito que aquilo que precisa ser apurado tem que ser apurado. Senão o Brasil continua sendo a terra da impunidade. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento pelo trabalho que essa comissão fez. Mais uma vez, meu voto é sim. Boa tarde a todos. Eu também queria falar que, como o vereador Borgo tinha falado anteriormente, que essa SEI, ela veio depois da primeira SEI da pandemia, né? Onde conseguimos ver alguns apontamentos. E eu estava até conversando isso hoje, que foi 90 dias de muito trabalho. Eu vi o quanto que cada um fez. Lógico, você pega a vereadora Estela, o vereador Meira, advogados, né? Não tirando os méritos dos outros, mas que são mais inteirados da lei. A vereadora Chiara, como disse, eu não sou advogada, mas também entende. E eu até comentei hoje, de todas as visitas, né, vereadora, até te falei hoje, teve alguns dias que, uma vez, né, foi no Ministério Público, eu, o vereador Meira e o pastor. As duas vereadoras não pôde estar presente por outros. Teve uma outra vez que a gente foi em duas diligências, estava eu, a Chiara e a Estela, o vereador. Então, é um trabalho que já venho, eu, primeiro mandato, já participando de duas SEIs, uma em seguida da outra. E a gente vê o quanto é o trabalho. Comentei também com a doutora Fernanda hoje quanto te prende, né, uma SEI, quanto que a gente se dedicou, cada um se dedicou nessa SEI. Eu posso fazer que eu dei o meu melhor, cada momento, onde que era para estar, cada visita, a Secretaria da Saúde, ao Ministério, onde que era, eu estive presente. Então, acho que os 5 vereadores fizeram um trabalho de verdade, né? Eu via que cada um estava tentando dar o melhor, porque a gente viu durante essa pandemia quantas pessoas perderam vida, quantas pessoas não foram atendidas. E é que eu volto a falar sempre, a gente foi eleito para fiscalizar. Então, nosso papel é fiscalizar. Então, não tem como, eu sei como foi a luta desse trabalho dessa SEI. Concordo, sim, você vê com o apontamento do vereador Meira, como que é a mente de um advogado, de uma pessoa que entende do direito, mas não tem como não votar sim, porque a gente sabe o que a gente viveu nesses 90 dias e a gente sabe o quanto que a população vem sofrendo há anos,
Quantas vidas não perderam nesses anos? Então, não tem como votar sim e que Deus nos abençoe. Acredito que já encerrada a votação, nós vamos dar deferimento para... Eu queria só fazer uma observação, eu fui inquirido hoje se ficaria somente nisso. Ficaria, porque é o nosso maior alcance. O maior alcance que essa Câmara teria seria o encaminhamento daquilo que nós colhemos, de tudo aquilo que pudemos angariar ao longo desses 90 dias. Esse é o nosso papel. O aprofundamento da investigação e atribuição de responsabilidade não caberá à Câmara Municipal. Não caberá aos vereadores, ex-presidente ou a relatora ou qualquer um dos membros. Caberá sim àqueles que têm mecanismos para isso. Então eu quero aqui deixar isso bem claro. Nós chegamos no final dos trabalhos respondendo à expectativa da população. Essa é a minha maneira de enxergar, esse é o meu modo de ver. E eu tenho absoluta certeza que saímos daqui, se não todos, acredito que todos, de consciência tranquila, de consciência descansada, de que aquilo que era possível e dentro das nossas limitações, nós conseguimos fazer. Agora, cabe a quem de direito fazer os apontamentos e buscar as outras respostas. É isso. Agradecemos, então, mais uma vez ao Augusto, que trabalhou conosco, toda a imprensa, os funcionários desta casa, servidores, TV Câmara, os gabinetes que se esforçaram, e agradecemos a Deus por termos chegado até aqui. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, não havendo mais nada a ser tratado, nós encerramos então a 16ª reunião da SEI, da FERSB, às 16h03 e a SEI. E encerramos também a SEI. Deus abençoe a todos, um bom fim de semana, fiquem com Deus.